Oi, pessoal, bom dia. Então, a gente tá com matéria nova. Então, como a gente sempre combina, dá um pause aí no vídeo e copia essa imagem no seu caderno, tá? Que é a aula de hoje. Coloquei bem resumidinho pra já não ficar muito extenso, porque eu sei que vocês estão aí com bastante demanda, né? Bastante disciplina a estudar, tá? Então, na semana passada, nas últimas aulas, a gente estava estudando resistores. E a gente vai continuar estudando os resistores, mas agora também falando um pouco da potência deles. Então, todo resistor, ele tem essa grandeza aqui, que é a potência nominal. Ela é uma grandeza que vem descrita na caixa, né? Quando você compra esse aparelho. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, o nosso ferro de passar roupa tem essa potência nominal aqui, 1.500 watts, 110 volts. O que isso quer dizer? Né? Ele tem 1.500 watts de potência se ele for ligado nessa DDP aqui, nessa tomada. Então, se eu pegar esse ferro e ligar em 110 volts, né, que é a tomada que está escrito na potência nominal dele, ele vai funcionar normalmente com potência de 1.500. Se eu ligar ele numa tomada maior que 110, por exemplo, 220 volts, né, ele já vai queimar, né, ele queima e a gente tem que jogar fora e comprar outro. Se eu ligar ele numa DDP menor que 110, ele já fica fraco, ele não funciona normalmente, tá? Matematicamente, como é que a gente traduz isso? Além dessa definição, a gente tem três equações para trabalhar isso dentro dos circuitos. Essa daqui é a primeira, P é igual a I vezes U, né? Que a gente fala que é a fórmula do pio. P é a potência, I é a corrente e U é a DDP. A segunda, P igual a RI ao quadrado, tá? Mesma coisa, P é a potência, R é a resistência e a corrente elétrica. E a terceira, P igual a U ao quadrado sobre R. São as três equações que a gente tem para a gente calcular a potência de um aparelho. E aí, eu coloquei aqui três exemplos bem simples para a gente entender como é que isso funciona. Porque, veja bem, na letra A, na letra B e na letra C, eu tenho três circuitos. Só que eu tenho que analisar em cada questão quais são as grandezas que a questão está me oferecendo para eu saber qual equação que eu vou usar. Então, na letra A, por exemplo, eu estou dando a DDP, que é 110 volts, e dei a corrente elétrica do circuito, que é 1 ampere. Então, se eu tenho DDP e se eu tenho corrente, qual das três equações é melhor usar? A fórmula do π, do P igual a R ao quadrado ou do P igual ao quadrado sobre R? Pensa, se eu tenho U e se eu tenho I, o I eu uso a fórmula do π, olha. Bem simples. Usando a fórmula do π, a potência que eu quero, a corrente é 1 ampere, e a DDP é 110 volts. Logo, 1 vezes 110 deu 110 watts, daí a potência da letra A. Na letra B, eu já dei outras grandezas. Eu dei o valor da resistência, que é 5 ohms, e o valor da corrente, que é 2 ampere. Então, se eu tenho a resistência e eu tenho a corrente, né? Resistência e corrente, qual das três equações aí é melhor para mim? Olha, eu tenho R, resistência, e tenho o I, que é a corrente. Então, se eu tenho R, se eu tenho I, eu uso a segunda, P igual a RI ao quadrado, que aí eu acho a potência que eu quero descobrir. Então, P igual a R ao quadrado, P é o que eu vou descobrir, o R é a resistência, tá aqui, ó, vale 5, e a corrente é 2. Então, fazendo a continha aqui, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 deu 20 watts, é o gabarito da letra B. E a letra C, eu já dei outras variáveis, eu dei o valor da DDP, que foi 10, né, 10 volts, e dei o valor da resistência, que foi 5 ohms. Então, tendo a DDP e tendo a resistência, qual das três lá me é melhor, né? A terceira, ok? Porque eu tenho o U, que é a DDP, e eu tenho a resistência. Então, olha, o U é 10, né? Então, botei aqui, ó, 10 ao quadrado sobre a resistência, que é 5. Então, 10 ao quadrado, 100 sobre 5 deu 20 watts, tá? Então, assim, a partir da semana que vem,
a gente vai conseguir colocar essas três equações aqui, né? A fórmula do π, do P igual a R ao quadrado e do U ao quadrado sobre R, junto daqueles resistores, né, naqueles circuitos maiores com resistores em série e resistores em paralelo. A gente só está acrescentando aí a matéria de circuito. Falou?